No vídeo de hoje eu vim trazer mais uma resenha aqui pro canal, só que uma resenha um pouco diferente. Essa resenha foi pedida pela Nick, que é uma inscrita aqui do canal, que queria conhecer um pouco melhor sobre as canetinhas da Compactor. E essa resenha é um pouco diferente justamente porque eu recebi alguns kits lá da Compactor e eu vim comparar dois deles aqui com vocês, que são esse kit aqui da Compactor Color, que são as canetinhas hidrográficas. E eu vou mostrar um pouco desse kit e a diferença desse outro kit aqui, que é da Nel Pen Gigante, que tem 48 cores, mas eu vou mostrar cada uma delas com mais detalhes durante o vídeo. E claro, eu também quero pedir para você, se você tem curiosidade sobre algum material de desenho, deixa aqui nos comentários, porque se eu tiver por aqui, eu posso trazer uma resenha com o seu pedido. Mas antes de começar a resenha, se você é novo por aqui e ainda não me conhece, não conhece o canal, deixa eu me apresentar primeiramente. Eu sou a Lu e por aqui eu trago conteúdo sobre desenho, alguns passo a passos, tutoriais e resenhas de materiais de desenho. Já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos que eu estiver postando por aqui, porque esse mês também eu vou trazer bastante novidade aqui pro canal. E já deixa o like logo no início para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante e que seja entregue para mais pessoas que gostam desse tipo de conteúdo, assim como você. Bom, eu vou falar um pouco sobre os detalhes de cada uma dessas caixas de canetinhas. Vou fazer um pen teste bem rápido e vai ter que ser bem rápido mesmo, porque tem muita caneta aqui pra gente fazer o teste de cores e falar alguns detalhes e depois finalizar com o desenho. Mas eu quero falar também da diferença dessas canetas. Ambas são da Compactor, que é uma marca 100% brasileira, e a gente já sabe, caso você ainda não tenha, mas já fique sabendo que a Compactor tem uma ótima qualidade, desde o lápis de cor até para as canetinhas, que não é um material que eu tinha muito costume de usar. Mas depois que eu comecei a receber alguns kits de canetinhas da Compactor, eu comecei a me apaixonar muito por usar canetinhas nos desenhos. Bom, eu vou começar por essa daqui, que é a Compactor Color. Ela é uma caneta um pouco diferente porque ela é do tamanho jumbo. Ela tem 24 cores, são laváveis e pode ficar até uma semana destampada. Isso que eu acho interessante. Ela tem um traço super macio, é super pigmentada também. O que eu acho interessante delas é que elas são à base de água. Então não é aquelas canetinhas que tem um cheiro muito forte na hora que você vai usar para colorir. Aqui na caixa tem todas as cores que vem dessas canetas. O kit vem assim. Eu acho muito interessante esse kit, porque vem meio que um estojinho que você pode deixar assim em cima da sua mesa. E aqui é do outro lado. E aqui você pode abrir e você deixar na frente do seu desenho enquanto você estiver colorindo. Eu gosto muito dessas canetas por conta do traço delas e também por conta da ponta. Eu vou pegar uma aqui só para mostrar melhor. Mas a diferença dessa aqui é que a ponta dela é muito grande. Acho que dá para focar aqui no vídeo. Então ela serve para você colorir áreas maiores no seu desenho. Principalmente se você gosta de fazer o desenho, colorir, ou então colorir seus Bobbie Goods. Eu vou falar mais pra frente sobre isso também. Não tem nenhum Bobbie Goods para colorir aqui, mas essas canetas são ótimas para os livros de colorir também, e já já eu vou falar o porquê. Até manchei a mão aqui. E agora eu vou mostrar para vocês a Nel Pen Gigante, que também são canetinhas hidrocor, assim como as Compactor Color. Elas são à base de água. E o que eu acho interessante desse kit aqui, além de vir 48 cores, que é uma variedade muito grande de cor para você usar, é que ela monta um estojo exclusivo quando você abre a caixa. Aqui a gente tem as mesmas especificações no verso da caixa, que são 36 cores tradicionais, mais 12 tons pastéis. E os tons pastéis dessas canetas aqui são muito lindos. Também, assim como na outra caixa, nós temos todas as cores dispostas aqui, cada uma das cores. Eu vou tirar aqui da caixa para mostrar como que esse estojo é formado. Assim como a outra, nós temos na Compactor Color aquele estojo que só fica aberto na frente do seu desenho. Esse aqui, também, se você quiser, você pode deixar assim, só que ela não fica muito paradinha. Nós temos aqui, cada lado, 24 cores, mas eu vou abrir ela. Eu vou deixar com um pouco mais de detalhe aqui no vídeo, vai estar em algum canto aqui da tela, como elas são abertas de lado, porque aqui você só vai ver de cima. Mas você tem aqui todas as cores nesse estojinho de papel, que eu acho isso aqui muito incrível. Você só precisa abrir aqui
e se forma um estojo na sua frente. Eu acho muito legal esse aqui da Compactor, eles terem pensado nisso para você ter as canetas na sua mesa de uma forma que fica muito mais fácil para você pegar e para manusear. Eu acho interessante também desse estojo, você que está vendo aí de cima, é que aqui dentro você também pode colocar mais algumas canetas ou alguns materiais que você estiver usando no momento. E essas aqui são todas as cores. As 36 cores mais tradicionais e os 12 tons pastéis, que eu vou mostrar aqui de lado, que fica melhor de ver. Aqui as cores tradicionais, também já usei essas canetas. Tem o traço macio, tem cor vibrante, então elas são ótimas para colorir. Aqui mais 24 cores, eu achei muito lindo esses tons aqui de vermelho e de marrom. E é uma variedade muito grande de cor para você usar para colorir seus desenhos ou livros de colorir. E eu esqueci de falar para vocês sobre o valor dessas canetas. Eu achei esses kits também aqui na Shopee. Elas praticamente estão no mesmo valor, cada um desses kits está custando entre 69 a 78 reais por aí. Só que aí vai valer da sua escolha. Caso você não queira comprar os 2 kits, você pode escolher entre ter 24 cores, mas com a ponta um pouco mais grossa, que você pode colorir áreas maiores, como eu disse quando eu estava mostrando essas canetas. Ou então você pode comprar esse kit de 48 cores, que você vai ter uma gama maior de cores, você vai ter uma paleta muito maior, porém a ponta dela é um pouco mais fina e ela serve para você colorir áreas menores. Mas aí fica da sua preferência. E eu vou deixar o link de cada um desses kits com os melhores preços que eu encontrar aqui na descrição do vídeo. Bom, eu já fiz aqui todo o pen teste de cada uma das cores de cada um dos kits. E acho que já dá pra ver bem a diferença, pelo menos no tamanho e na grossura da ponta. E eu vou falar um pouco melhor sobre isso. Eu fiz esse pen teste em uma folha de 120 gramas desse sketchbook aqui, lá da School Disc. Então eu recomendo também para você, caso queira ter mais prática e usar mais canetinha, escolher uma folha com a gramatura mais alta. Porque se você escolher uma folha como o Sulfite, por exemplo, que só tem 75 gramas, pode ser que a cor acabe transferindo para o outro lado. E também, se você aplicar muitas camadas em um local só, com a folha com a gramatura mais baixa, acaba até rasgando. E eu falo isso porque quando eu era criança, eu coloria com canetinhas, assim como essas. E eu passava muita camada sem saber, né? Porque eu não sabia, assim, praticamente nada sobre desenho. Só queria colorir, mas eu passava tanta camada de canetinha num lugar só que acabava rasgando a folha, porque acaba molhando e você vai passando mais e mais canetas no mesmo local e vai rasgando a folha. Essa folha aqui, ela é bem grossinha, como eu falei, e não transferiu para o outro lado, então eu recomendo folhas assim como essa aqui, e também porque ela é um pouquinho mais lisa. Fiz o pen teste aqui das Compactor Color, que são as 24 cores, e da Compactor Nail Pen Gigante, que são as 48 cores, inclusive esses pastéis aqui são muito fofos, muito lindos. Eu sou apaixonada por tom pastel, eu ainda quero fazer uma arte só usando esses tons pastéis. Mas o que eu acho mais interessante dessas canetas, eu tô falando de um modo geral, tanto a Compactor Color, que tem a ponta mais grossa, quanto a Nail Pen Gigante, que tem a ponta mais fina, é que você pode fazer uma sobreposição de cores com a mesma cor e você acaba criando tons diferentes. Eu vou fazer um exemplo aqui bem rápido, mas depois eu já vou mostrar a diferença
entre as pontas. Outro ponto interessante dessas canetas é que elas cobrem super bem a superfície. E se você não quiser deixar a pintura mais manchada, eu recomendo que você faça com esses movimentos de vai e vem, assim como eu fiz, ou movimentos mais circulares, mas que você não tire a ponta da caneta do papel, porque se você tirar a ponta da caneta do papel, dá um certo tempo para secar, depois vai acabar ficando mais manchada a sua pintura. Mas isso aí é com muita prática, que você vai pegando o jeito e vai se habituando com essa forma de colorir com a canetinha, que pra mim foi muito difícil também. Fiz uma primeira camada aqui com essa cor que eu acho muito linda, da Nail Pen Gigante, mas a gente tem essa cor também na Compactor Color. E já secou essa primeira camada, eu vou fazer uma separaçãozinha aqui e eu vou passar por cima de novo. E dá uma diferença só com duas camadas. E o que eu acho interessante disso é a qualidade delas, que você pode fazer uma camada sobre a outra, que já vai dar uma diferença na coloração, que é o que vai deixar a sua pintura mais bonita e você pode fazer sombras mais suaves. Claro que essas canetas, elas têm um bom custo-benefício por serem mais baratas do que os marcadores que geralmente o pessoal está usando para os livros de colorir. Mas a qualidade delas é muito boa. Eu vou mostrar agora, como prometido, a diferença entre as pontas delas. Nós temos as mesmas cores aqui na Compactor Color e nas Nail Pen Gigante. Com a Nail Pen Gigante você pode usar para colorir áreas bem pequenas, bem menores, e as Compactor Color você pode usar para colorir áreas maiores, porque vai preencher melhor. Mas eu vou mostrar aqui melhor na câmera a diferença das pontas delas. Olha só que diferença. Sai a mesma cor, o mesmo pigmento, mas a diferença é que essa Compactor Color, a ponta é jumbo, e a Gigante Nail Pen tem a ponta bem pequena para você usar para colorir áreas menores. E até no traço você acaba vendo diferença. Por exemplo, aqui, eu fiz o traço um pouco maior. Com a Compactor Color você pode fazer um traço bem mais grosso. Já com a Nail Pen Gigante você acaba tendo um traço bem mais fino, mais suave, o que vai contribuir para você colorir, como eu disse, as áreas menores. E além da sobreposição da mesma cor, eu vou até fazer um teste aqui bem rapidinho, para ver como funciona uma sobreposição de cores diferentes. Apesar de que eu deveria ter feito primeiro com essa cor aqui. Eu vou fazer bem no cantinho do papel, porque eu tô querendo aproveitar o máximo dessa folha. Quando ela seca, acredito também que por ser hidrocor, que ela é a base de água, ela muda um pouquinho a cor, vai ficando um pouco mais clara. Então, quando você está usando para colorir, talvez você passe em uma região, em uma área específica e você pense, nossa, tá ficando muito escuro. Mas ela acaba clareando depois que ela seca e ela também seca muito rápido. Eu vou fazer o teste aqui. Eu fiz primeiro essa cor mais avermelhada, um rosa mais avermelhado, e vou passar esse marronzinho por cima. E vou fazer o contrário aqui, nesse retângulo que eu fiz na parte de baixo. E as cores, elas não se misturam tanto, até porque são canetinhas, não é como você usar lápis de cor, mas eu acredito que para fazer uma mistura mais suave, mas eu não tenho muita prática com canetinha, tá? Para fazer uma mistura mais suave, talvez você tenha que fazer quase junto, mas ainda assim fica um pouquinho marcado. Se fossem a base de álcool, elas seriam mais fáceis para você fazer uma mistura e fazer até um degradê. Se você quer colorir, vão ficar cores bem mais chapadas, bem mais distantes e diferentes um pouco uma das outras. Não vai ter como você fazer aquele degradê, aquela transição de cores que fica super suave, bem homogênea. Eu vou finalizar agora o vídeo usando as canetas para fazer um desenho colorido. Eu vou fazer o desenho eu mesma do Stitch e depois eu vou colorir só usando as canetinhas. Eu vou mostrar um pouco do processo e deixar algumas considerações finais também. E claro que para finalizar a resenha, como de costume, eu tinha que fazer um desenho usando as canetas. Eu usei ambos os kits para fazer esse colorido. Lembrando que eu fiz esse desenho à mão, não é de nenhum livro de colorir.
Mas como eu disse aqui no meio do vídeo, se você tem vontade de comprar livros de colorir, se você acha as canetas, os marcadores que o pessoal tá usando geralmente com preço um pouco salgado, um pouco mais caro, eu recomendo essas canetas a Compactor, tanto o kit Compactor Color, que tem a ponta jumbo, que dá para você colorir áreas maiores, tanto quanto também as Nail Pen gigante, que tem a ponta menor, como visto aqui no vídeo, e dá para você colorir áreas menores. Claro que não é porque as Nail Pen gigante tem a ponta pequena que você não vai poder colorir uma área grande. Lembrando que é tudo questão de técnica, para não deixar a pintura tão marcada, você vai colorindo usando a caneta de uma forma mais direta, não tira ela do papel. Essa é uma dica que eu deixo aqui, que eu aprendi de uma forma prática não tão boa, porque eu recebi o livro de colorir da Compactor junto com esses kits de caneta e eu não tinha nenhuma experiência, nenhuma prática com livros de colorir. E eu comecei com as Nail Pen gigante para colorir uma área bem grande, que eu acredito que foi da Pacarana, e eu tirava muito a caneta do papel, então ficou bem marcado. Mas, com as Nail Pen gigante, como eu estava dizendo, dá para você também colorir áreas menores, mas, claro, é tudo questão de técnica. E eu escolhi fazer esse desenho do Stitch justamente por conta das cores, que eu achei bem interessante fazer essa composição do azul com verde, que fica mais monocromático, fica mais suave para os olhos, e desenhar essa cena da animação. Lembrando, não é do live action, é da animação que eu fiz o desenho dessa cena dele segurando esse sapinho. Eu achei super fofo, mas foi muito bom colorir esse desenho com as canetas de ambos os kits. Como dito aqui no vídeo também, eu sempre tive mais prática com lápis de cor, mas ultimamente eu tenho me apaixonado muito por colorir com canetas hidrográficas. Depois que eu comecei a receber esses kits da Compactor, eu venho praticando cada vez mais, e é um colorido que, como eu disse na hora depois do pen teste, no caso, não são canetas, por ser a base de água, que você vai poder fazer uma mistura, um degradê um pouco mais suave. As sombras vão acabar sendo mais chapadas, não vai ter tanta mistura de cor. Por exemplo, onde é verde e onde é azul. Não tem aquele meio termo para você fazer uma mistura assim com lápis de cor. Mas é tudo questão de prática e de adaptação também. Eu estou me adaptando a isso ultimamente, fazendo alguns desenhos com as canetas, e eu tenho gostado bastante. E caso você também tenha vontade de começar a colorir com essas canetas, com canetinhas no caso, eu recomendo muito essas canetas aqui, esses kits da Compactor, que tem um preço mais acessível, como dito, né, como eu disse, do que os marcadores à base de álcool, que tem um preço um pouco mais elevado. E acaba sendo assim também um custo-benefício muito maior, principalmente caso você tenha essa vontade de desenhar, de colorir com as canetas, com as canetinhas, mas também que está começando no desenho. E comenta aqui o que você achou dessa resenha, se você usaria essas canetas aqui da Compactor. Qual desses kits você achou mais interessante, ou os dois também, porque esses dois kits são incríveis. Curte o vídeo também para eu saber que você gostou. Se inscreve no canal para não perder os próximos conteúdos e também não esquece de ativar o sininho. E compartilha esse vídeo com algum amigo seu que você sabe que está querendo começar a colorir com canetinhas, ou que tem vontade de colorir com canetinhas, mas ainda não conhece esses kits da Compactor. E lembrando também que a Compactor é uma marca 100% brasileira. Esse foi o resultado do desenho. Eu fiz alguns efeitos de luz e sombra com as próprias canetinhas. E eu vou deixar também aqui na tela a playlist com outras resenhas que eu já fiz aqui no canal. Vai que lá tem algum material que você tá procurando e ainda não achou. Muito obrigada por assistir esse vídeo até aqui. Fique com Deus e eu te espero no próximo vídeo.